Você se preocupa em ensinar educação financeira para o teu filho? Você já parou para pensar que a forma como você administra a tua vida financeira influencia diretamente a visão que o teu filho vai ter sobre dinheiro no futuro? Então fica aqui que esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Olá, meus queridinhos! Peraí, você está chegando aqui agora e ainda não sabe o que essa expressão significa? Então dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu já expliquei de onde surgiu essa expressão. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa família Lalelu, esse canal que quer chamar a atenção para a importância da família, da educação baseada em amor, harmonia, tranquilidade, serenidade, sabedoria, quer promover o relacionamento saudável entre pais e filhos e principalmente chamar a atenção para o autoconhecimento e para a importância do desenvolvimento da saúde emocional das nossas crianças. Hoje a gente vai falar sobre educação financeira. Você se preocupa em ensinar os teus filhos desde cedo a como lidar com dinheiro? Não tem dinheiro. Resposta que a maioria dos pais dá quando os filhos pedem alguma coisa. Eu me peguei esses dias falando esse mesmo tipo de resposta para as crianças. Então a gente saía para algum lugar, mãe, eu quero tal coisa. Não, agora não tem dinheiro. Quando eu falei isso, eu falei, o quê? Sabe quando você fala uma coisa que nem você mesmo acredita? Porque assim, essa questão de ter dinheiro ou não é uma questão de escolha, certo? Quando você entende que lidar com o dinheiro se baseia em escolhas, ter dinheiro ou não para determinadas coisas é escolha, você muda totalmente a forma como você lida com isso. Você, às vezes, gasta muito dinheiro com comida de aplicativo, ou gasta muito dinheiro com transporte, ou com lanchinhos na rua, e aí você diz que não tem dinheiro para pagar uma academia, por exemplo, para fazer um curso que você queira, que é um pouquinho mais caro. Se você aprender a priorizar teus gastos, eu te garanto que você vai arranjar dinheiro para fazer o que realmente foi importante para você. E é essa mensagem que a gente quer passar para as crianças. A questão de dinheiro é escolha. Você escolhe. A gente, por exemplo, aqui em casa, a gente economiza em tudo que a gente pode e prioriza os gastos e organiza os gastos e faz um controle muito rígido dos gastos para a gente poder fazer tudo o que a gente quer. Então, eu não gostava de dar essa resposta para as crianças, porque o que eu estou ensinando para eles, né? Poxa, meu pai trabalha o dia inteiro, eu trabalho em casa. A gente não tem nenhuma ajudante em casa, por exemplo, todo dia. A gente economiza muito sempre para a gente poder fazer tudo o que a gente quer. E aí, todo fim de semana, as crianças queriam comer fora. E a gente acabava dando essa resposta para elas. Não, dessa vez não tem dinheiro. Mas eu realmente não gosto dessa resposta. Então, o que a gente resolveu fazer que deu muito certo? A gente mudou a tática. A gente não usa mais essa frase aqui em casa, não tem dinheiro. A gente conversou com as crianças e explicou para eles que a gente tem uma cota por semana a gastar com comida. E aí, quando chega no fim de semana que a gente quer pedir alguma comida, a gente, com eles, pensa... Por exemplo, a gente tem tanto para gastar no fim de semana. Se a gente pedir uma pizza num lugar que é mais caro, por exemplo, e gastar a cota toda num único pedido, a gente vai ficar o resto do fim de semana sem poder pedir comida na rua, ou sem poder comprar alguma coisa para o almoço, ou mesmo para o jantar. Com isso, a gente realmente não precisa dar essa resposta para as crianças, e as crianças já entendem o que a gente pode e o que não pode fazer. As crianças absorveram essa ideia de tal forma que eles mesmos estão fazendo as escolhas. Na semana passada, elas estavam pedindo para ir no McDonald's, né? Tem um McDonald's aqui perto de casa que tem parquinho e tal, então é uma diversão para eles ir lá, né? Então queriam jantar lá. Na semana anterior, quando eles tinham pedido isso, a gente já tinha comprado pizza, acho que no sábado ou foi na sexta-feira, a gente já tinha comprado pizza para comer aqui em casa. Então, o que eu fiz foi, olha, esse fim de semana não dá para ir, porque geralmente no McDonald's a gente gasta mais ou menos tanto, que a gente já tem uma noção de quanto gasta com o nosso lanche das crianças, só que a gente já gastou com a pizza. E a gente tem tanto que está sobrando da cota, não é suficiente para o McDonald's. Então, a gente esse fim de semana não vai poder ir. A gente pode tentar ir no fim de semana que vem. Então, eles passaram a semana, entenderam, obviamente, todos eles, tá, gente? Inclusive, a Letícia entende, para você ver como é. E aí, todos eles passaram a semana
tranquilos, esperando. Quando deu sexta-feira, mãe, a gente vai esse fim de semana no McDonald's? Falei, tá, então o McDonald's dessa vez é a prioridade. E aí a gente acabou indo lá no sábado e tudo mais. Então, o que a gente está ensinando para eles? Não é que não tem dinheiro. Dinheiro tem, mas a gente tem outros planos e a gente tem outros gastos que a gente escolheu para aquele dinheiro. Então, a gente sabe quanto a gente tem para gastar com comida, por exemplo, no fim de semana. E aí eles entendem que tudo é questão de escolha. E assim a gente espera fomentar nas crianças essa educação financeira desde cedo. Aqui em casa tem dado certo. Por enquanto a gente tem a cota do mês, que essa a gente não pode extrapolar, e aí essa cota do mês a gente divide pelas semanas. E aí eu sei quanto eu posso gastar toda semana, né? Que geralmente é no fim de semana, a gente não come, não pede muita comida durante a semana. E aí eu tenho uma noção de quanto mais ou menos eu posso gastar cada fim de semana para não extrapolar aquela cota do mês. A gente ainda tá patinando um pouquinho porque às vezes a gente extrapola a cota daquela semana, mas a gente não extrapola a cota do mês. Inclusive, a gente conseguiu, com essa técnica, reduzir o valor que a gente estava gastando por mês com comida fora, né? Com lanches ou com comida que a gente pede para entregar em casa. A gente reduziu isso, porque antes, por mais que a gente fizesse um controle, como a gente não tinha um teto, a gente não tinha definido um teto para gastar, então a gente ia pedindo, né? Tentava economizar e tal, mas ia pedindo. E dessa vez não, como a gente estabeleceu um teto, a gente não passa esse teto. E realmente não passa. E as crianças absorveram isso super bem, tanto é que eles nos ajudam a pensar. A gente conversa, né, por exemplo, o que a gente vai querer pedir hoje? Ah, vamos pedir uma pizza? Tá, mas se a gente pedir a pizza aqui, vai dar tanto. Se a gente pedir a pizza aqui, nesse outro lugar que a gente sabe que é gostosa também, mas ela é mais barata, vai dar tanto. Aí vai sobrar tanto que a gente pode, de repente, tomar um sorvete. E aí a gente pensa junto o que a gente quer comer, o que a gente quer fazer com base no dinheiro que a gente tem disponível para aquilo. Eu percebo que diminuiu até um pouquinho a frustração, porque antes, quando elas falavam, por exemplo, a ideia do McDonald's, que a gente falava, não, agora não dá para ir, aí às vezes tinha birra, às vezes tinha choro, às vezes tinha reclamação. Como tem uma explicação agora por que a gente não vai nesse fim de semana, ou por que a gente não vai poder ir até o fim do mês, que já aconteceu, olha gente, a gente já extrapolou a cota do mês, até o fim do mês a gente não vai poder mais ir no McDonald's, ou não vai mais poder pedir comida fora. E eles entenderam. E aí vira o mês, mãe, renovou a cota, agora a gente pode ir no McDonald's? Pode ir no McDonald's. E por aí vai. Então, acho que assim a gente consegue transmitir para as crianças essa visão de escolha, de priorização, de escolher, de pensar antes como vai gastar o dinheiro, de não agir por impulso. E todos esses valores que são fundamentais para criar adultos não só emocionalmente saudáveis, como a gente sempre fala aqui, que é importante, mas adultos também educados financeiramente, que saibam lidar bem com o dinheiro, que não sejam escravos dele. Bom, a educação financeira é uma coisa que a gente se preocupa bastante aqui em casa, uma preocupação minha e do Leandro enquanto casal, e é uma preocupação nossa como pais, para a gente ensinar as crianças desde cedo, que é uma educação muito importante, que a maioria dos brasileiros, infelizmente, não tem ainda, né? Eu mesma fui me educar financeiramente depois de casada. Eu percebo como é importante você saber lidar bem com o dinheiro, saber fazer escolhas coerentes que te permitam ter uma vida financeiramente saudável.